Vamos sentir o cheirinho do agro? Na Rádio Bandeirantes, AgroMais. Hoje, para falar de assunto importante e nem tudo são flores, Carolina Lorenzetti, muito boa tarde. Oi, Bruna, boa tarde a todos os ouvintes. Exatamente, hoje a gente vai falar dos impactos da pandemia na agricultura familiar, que é uma produção importantíssima dentro do agronegócio brasileiro. E sabe, Bruna, que eu estava aqui fazendo esse levantamento, e aí que a gente tem uma dimensão do que significa para os pequenos produtores rurais quando a gente noticia que as escolas estão fechadas, que os restaurantes fecharam, que as feiras vão ficar um tempo sem abrir. O que isso significou ao longo do ano para eles? Então, o que nós temos? Uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar. Ele fez um levantamento com agricultores familiares e pescadores artesanais de 108 municípios lá do Nordeste do semiárido brasileiro. Por que a região Nordeste? É a que concentra a maior parte, o maior número de agricultores familiares do país e também concentra nessa região 42% das pessoas em situação de fome no Brasil. Então, o que essa pesquisa fez? Eles ouviram 4.500 produtores no segundo semestre do ano passado e a conclusão que eles chegaram é que em 2019, esses 4.500 produtores tiveram aí um rendimento de 27 milhões de reais com a venda de produtos da agricultura familiar. Enquanto que de janeiro a setembro do ano passado, essa renda caiu para 3 milhões e 600 mil reais, ou seja, é uma queda de 87%. E por que isso aconteceu? Existe uma lei que diz que as prefeituras e os estados têm a obrigação de comprar no mínimo 30% dos recursos da merenda escolar da agricultura familiar. Só que com essas restrições com a pandemia, essa compra da agricultura familiar não estava sendo realizada da maneira correta. A gente tem que em abril foi aprovada uma lei que autorizou aí a distribuição de kits e cestas de alimentos com recursos desse Programa Nacional de Alimentação Estudantil, a distribuição dessas cestas para os estudantes em situação de risco e maior vulnerabilidade. Mas a pesquisa concluiu que esses contratos não estavam sendo cumpridos. Pelo menos 51% dos entrevistados disseram que esses contratos e os calendários de compras aí não estavam sendo realizados. Isso levou a uma interrupção das compras, desperdício de alimentos, comprometimento, da renda também dos agricultores familiares. E um ponto interessante é que quase metade desses agricultores ouvidos disseram que doaram esses alimentos. Já que eles não conseguiam vender para a merenda escolar, eles acabaram doando. A gente tem também uma pesquisa da Unicamp, feita com agricultores de São Paulo, do Pará e também do Amazonas no ano passado, que mostra que os agricultores familiares acabaram recorrendo aí a maneiras alternativas de comercialização durante esse período de pandemia. 39% pelo menos dos entrevistados começaram a vender por encomendas e entregas em domicílio. 22% continuaram a vender em feiras livres e 22% tiveram que mudar aí os locais de venda. A gente tem também um levantamento do Instituto de Conexões Sustentáveis que diz que a pandemia tem levado à suspensão temporária de entregas e contratos de fornecimento para escolas, como a gente já comentou, suspensão de feiras livres, redução das compras, e isso leva também a uma inadimplência maior também desses pequenos produtores rurais. Mas aí a gente tem que comentar também, quem são os produtores familiares desse país, o que eles produzem? Então, o que nós temos? Eles produzem milho, mandioca, pecuária de leite, gado de corte, eles produzem feijão, cana-de-açúcar, arroz, suínos, aves, café, muita coisa aí do nosso dia a dia. O que eles não produzem? O que eles não produzem, exatamente, frutas, hortaliças, eles são importantíssimos. De acordo aí com o Censo Agropecuário, que foi feito lá em 2017, 77% dos estabelecimentos agrícolas do país são da agricultura familiar, são 3,8 milhões de estabelecimentos, aí é muita coisa. Eles são importantes para garantir o que a gente chama de segurança alimentar do país. É fazer com que esse alimento chegue realmente à mesa dos brasileiros. Então, a gente tem aí que eles ocupam 23% do total da área dedicada à agropecuária no país. A gente tem
vários números importantes, eles representam quase 70% das pessoas, de fato, ocupadas na agropecuária. Em primeiro lugar, a gente tem agricultura familiar muito forte na região Nordeste, depois vem a região Sudeste, Sul e Norte. O potencial econômico dessa agricultura familiar, eles movimentam 100 bilhões de reais aproximadamente ao ano. É 23% do total aí da produção agropecuária nacional. Ou seja, eles são muito importantes sim para a produção, sentiram muito com a pandemia. E é claro que o setor tem agora uma expectativa de que com a retomada pelo menos gradual da economia e dos setores voltando ao funcionamento, claro que isso depende aí da vacinação, do avanço das políticas também, eles esperam que essa situação volte um pouco ao normal agora em 2021, porque pensa, uma queda de 87% no faturamento em um ano é muita coisa, né? Eles deixaram aí de receber um dinheiro importantíssimo para que eles também consigam se sustentar. Não é um grupo aí do agronegócio que é rico, que tem dinheiro. Eles realmente dependem dessa renda mensal para continuar com esse plantio, que é importantíssimo para o agro, Bruna. Eu sei que o nosso assunto não é esse hoje, mas também vou aproveitar que você está aqui, porque é uma informação que vem do AgroMais, de que amanhã deve ter outro tratoraço, outra manifestação aqui em São Paulo. Sim, sim. CEAGESP, claro, ainda estamos falando de ICMS, de tudo que aconteceu aí envolvendo esse aumento por parte do governo de São Paulo, né, Carol? Claro, a gente vem acompanhando muito de perto esse assunto, que começou lá em outubro, quando os deputados estaduais votaram um pacote aí que mudou toda a tributação, que permitiu que o governo começasse a taxar também alguns setores que até então não eram taxados. A gente teve uma movimentação muito forte nesse começo de ano, porque ia impactar de forma muito grande vários produtos do agronegócio. Então, defensivos agrícolas iam ser taxados, energia no campo, leite, enfim, eram muitos produtos. A gente teve aquele tratoraço bem grande que movimentou várias cidades no interior de São Paulo, e depois disso, logo depois disso, o governo recuou. Então, vários setores que teriam esse aumento não vão ter mais. Só que o que acontece? Do jeito que está hoje, essa tributação atinge empresas do Simples Nacional, que se referem muitas vezes a pequenos laticínios ou então para produtores de carne, frigoríficos, atinge mais os pequenos. E esse setor continua se movimentando porque eles, mesmo com uma adesão menor, né, uma menor parte agora que está sendo tributada, é importante que eles sejam ouvidos também, porque eles dizem que, claro, essa tributação vai acabar atingindo aí o produto final, o preço dos laticínios e das carnes deve aumentar. E a gente já sabe que esse preço, né? Exatamente, já aumentou muito. Então, cada vez que a gente vai ao mercado, a gente leva um susto, porque esses preços não param de subir. E o setor continua se movimentando para ver se o governo cede também nesses pontos e volta a ser como era antes, Bruna. A gente continua, claro, acompanhando tudo isso, né? Mais uma manifestação amanhã, por enquanto não tem nem perspectiva de mudança por parte do governo, né? Eles querem tentar, os produtores do setor produtivo, que agora tentar via Assembleia Legislativa, por forma de algum projeto de lei, ou mudar o que foi aprovado, enfim, eles estão tentando essa articulação vão tentar pela LESP. Via a LESP, exatamente, mudaram um pouco a estratégia agora. Fechado. Carol por aqui conosco, sempre trazendo os destaques do AgroMais. Amanhã ela volta aqui no Bora Brasil, volta com o Joel, volta com a Ana Paula, porque acabou a moleza. E provavelmente falando de tratoraço, né? Porque a gente vai acompanhar de perto aí essa história. A partir das 7 horas da manhã, então, tem manifestação na região do CEAGESP. Se puder, já motorista, fica a dica, evite a região, porque deve ter problema por lá. É sempre bom. Carol, obrigada. Um abraço. Boa tarde. Até.